exames e muitas vezes até cirurgia. E em São José dos Campos, quem não pode pagar tem que acabar encarando a demora. E você vai conhecer agora histórias de quem está na fila do SUS e não tem alternativa a não ser esperar. A passos bem lentos e doloridos, Jorge tenta se locomover dentro de casa. Tamanha dificuldade é consequência de um acidente de carro que sofreu em 2010. Fraturou o joelho e a tíbia direita. Há 5 meses, caiu no banheiro de casa. Quebrou também o fêmur e 2 vértebras. Jorge é diabético, hipertenso, tem obesidade mórbida, osteoporose e artrose. Ele reclama que desde abril está com um pedido médico para passar por uma ressonância magnética, mas até agora não conseguiu. Como a rede pública não tem o equipamento que aguenta o meu peso, eles têm que comprar na rede particular. E na rede particular existe o equipamento que aguenta o meu peso, que eu já consultei várias empresa e tem esse equipamento, mas infelizmente a burocracia no município é muito demorada e quem está com problema de saúde não pode ficar esperando. Segundo ele, há também um pedido médico até mais antigo, do ano passado, para que ele passe ainda por um endocrinologista. Uma espera que não tem fim. Sempre as mesmas respostas evasivas. Não tem vaga, só tem 2 que atendem a cidade inteira, então tem que aguardar na fila. Para piorar, está difícil conseguir um medicamento na rede pública. Tem de 50 ml, ele pediu que eu tomasse de 100. É muito fácil, veio me dar 2 caixas, dá 4 caixas, seria a mesma coisa. Mas a moça, não posso te dar, tem que trocar a receita. As dores abdominais de Lindalva não passam. Segundo ela, há 2 meses já esteve várias vezes no hospital municipal. Ela reclama de cálculo na vesícula. O médico da prefeitura disse o quê? O da prefeitura... não, ele falou que eu não tenho infecção, nenhuma na vesícula. Pedi para o meu marido para pagar particular e o gastro diz que se eu demorar muito eu vou passar a correr risco de vida. Silvia vive à base de medicamentos. A dona de casa sofre de arritmia e tem um pedido médico para buscar um cardiologista. Eu fui no postinho mais ou menos umas 4 vezes já e quando eu cheguei lá eles me informaram que as pessoas que estão sendo atendidas é as que deram entrada numa solicitação em maio de 2012. Então que eu seria atendido somente em 2014. Só 3 entre tantos casos que dependem da rede pública e, em vez de uma solução, recebem a resposta de que é preciso esperar. A gente se sente impotente, né? Porque você vai, vota e, na verdade, eles não respeitam a Constituição, né? Onde dá o direito das pessoas terem atendimento, pelo menos da saúde, né? Saúde não se brinca, saúde é uma coisa que a gente precisa urgente. Sobre o caso da dona Lindalva, que foi o segundo caso que você acompanhou agora na reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ela entrou na fila da cirurgia no dia 29 de junho e que o pedido não foi classificado como urgência, por isso ela vai ter que esperar. A gente perguntou também sobre o caso do seu Jorge Luiz e aí a assessoria informou que já autorizou que ele faça esse exame, a ressonância magnética, na rede particular. Então essa autorização já foi concedida, só que não existe o prazo para quando esse exame vai ser feito e isso tem que ser logo. Vimos na reportagem também a dona Silvia Pereira, dona de casa, a assessoria informou que como são muitas pacientes com o mesmo nome, veja, não encontrou esse caso específico. E apesar da nossa produção ter passado o nome completo, o bairro onde a dona Silvia mora, disse que precisa de mais dados para localizá-la no sistema da prefeitura. Vamos esperar e acompanhar. A gente mostrou esses 3 casos, mas a gente disse que são apenas 3 de muitas pessoas que passam, infelizmente, por esse problema. Será que a prefeitura tem alguma justificativa para que acontece? As pessoas estão nas filas, muitas estão morrendo. Então a repórter Fernanda Cesaroni está com o secretário de Saúde de São José, Paulo Roitberg. Fernanda, boa tarde. A prefeitura tem alguma explicação para essa demora? É o que todo mundo quer saber, né? Boa tarde. A gente vai conversar assim com o secretário Paulo Roitberg. Ele está há 14 dias na função, é novo no cargo, mas certamente tem propriedade para falar sobre esse assunto. Boa tarde, secretário. Eu pergunto ao senhor, então. Essa foi sempre a grande bandeira desse governo, inclusive na campanha, era melhorar a saúde. O que está acontecendo para a gente ter casos como esse que a gente mostra agora, de pessoas que estão esperando ainda por uma cirurgia, por um exame ou então por um atendimento num médico, para passar por um especialista. O que está acontecendo? Por que essa situação ainda persiste?
Bom, o que você falou, nós temos aí 16 anos, né, de um modelo de saúde que priorizava somente o atendimento emergencial. Mas agora, essa foi a prioridade do governo, isso foi uma bandeira, e agora a gente vê que essa situação persiste de gente ainda na fila esperando, e foi dito que isso seria resolvido, era o carro-chefe da situação, e aí está desse jeito aí. E continua sendo o carro-chefe. O prefeito determinou que fosse gasto com a saúde esse ano R$500 bilhão, 478 milhões de reais, que tem prefeituras que não colocam tudo isso na saúde. Nós temos aí à disposição da população mais de 3 mil médicos, mais de 3 mil funcionários, entre eles 1.000 médicos colocados à disposição da população. Você tem uma ideia, só esse ano nós aumentamos 70% o número de atendimentos em pediatria no pronto-socorro. Agora, esses casos específicos é bom a gente poder reafirmar. A questão do senhor que tem obesidade mórbida, tem prazo sim. Hoje está saindo já a requisição de compra, né? Não tem prazo, tem, e hoje essa requisição de compra para que imediatamente seja feito o exame que ele pediu. Mas é que hoje nós fizemos uma reportagem com ele e hoje saiu esse resultado, essa decisão. Por que precisou isso acontecer? Por que isso não aconteceu antes? Em relação também à senhora, a dona Silvia, que precisa de um cardiologista, quer dizer, ela não tem ainda essa informação, ela não tem ainda esse médico, esse especialista. O que está acontecendo? Isso não é prioridade? O que está acontecendo? Por que isso ainda vem, essa fila de espera ainda é longa? Bom, sobre a questão do paciente com obesidade mórbida, não foi a reportagem. Foi há 14 dias atrás, quando assumi a prefeitura, o prefeito Carlinhos Almeida determinou que a gente olhasse isso e todos os outros casos com bastante prioridade. Isso foi feito por conta disso. Nós fugimos à realidade que é um paciente que foge das doenças de obesidade da nossa cidade. Em relação à senhora, é lógico que, em primeiro lugar, a questão do ser humano tem que estar acima de qualquer coisa. Nós vamos tomar pé dessa situação com outras que nós estamos fazendo. Nós estamos chamando 64 colegas para a rede, começando há 15 dias atrás, de médicos novos para trabalhar na prefeitura. Dentre eles, cardiologistas, para a gente minimizar isso. Uma dúvida que pode ser pertinente para quem está nos assistindo. O senhor disse que o médico receitou um medicamento específico de 100 miligramas e que o posto de saúde só fornecia de 50 miligramas. Nesse caso, qual que é a recomendação? Ele tem que voltar para a fila, para passar de novo pelo médico, para conseguir uma outra receita e ficar nesse período sem o medicamento? Não. Ele tem que, se aconteceu dele ter uma medicação que tem 100 miligramas, ele vai ficar provavelmente um mês ainda recebendo as 100 miligramas, ele tem que entrar com um protocolo no sentido que seja feita uma compra diferenciada para ele que é o de 100 miligramas. E 99% dos pacientes provavelmente respondem ao medicamento com 50 miligramas. Se o dele é 100, nós vamos ter que fazer uma coisa paralela. É uma exceção o caso dele, não é o de todos os pacientes. Por exemplo, remédio para pressão alta. A maioria deles é captopril de 50 miligramas. Se ele precisar de 100 miligramas, que vai ser em torno de 10% da população, se ele precisar, nós vamos ter que fazer uma requisição em separado, lógico. Agora, o que o senhor diz em respeito a essa moça que teve a questão de que ela precisava de um cardiologista e ela falou que a informação que ela obteve é de que agora estão sendo atendidas pessoas que fizeram esse pedido em 2011 e que o dela ficaria para 2014? Olha, em primeiro lugar, a gente tem esse caso, é o caso que mais preocupa. É um caso realmente que mexe, como todos, mas esse especial com a gente. A gente tem que verificar o que está acontecendo realmente no caso dela. Existem pacientes que são retorno, e esses pacientes de retorno, eles têm o critério que é dado pelo médico. Eu não posso interferir na conduta médica. Se ele achou que é daqui a um ano, é daqui a um ano. Agora, no caso dela, ela não passou por... Ou foi um oncologista que pediu para que ela passasse por um cardiologista? No caso dela, nós temos que verificar. Existem arritmias, que é o caso da doença dela, que são arritmias crônicas constitucional do paciente, que não vai ser a ida dela no cardiologista que vai mudar essa doença, chamada arritmia. Agora, existem as arritmias agudas de origem inicial no próprio coração que tem que ser atendido de imediato. Essa diferença nós temos que fazer. Tem pergunta do estúdio para o senhor. Secretário, no dia 16, assim que o senhor assumiu a pasta, o senhor deu uma entrevista ao vivo aqui pra gente no Link Vanguarda, listou que São José tem 3 hospitais, 40 UBS, 5 UPAs, e o senhor disse, São José tem tudo para ter um ótimo sistema de saúde. A pergunta que eu faço pro senhor, por que a gente não tem esse ótimo sistema de saúde? São José dos Campos, eu continuo dizendo, não sou eu, com os números que eu passei para vocês, toda a população entende que ele tem um ótimo sistema de saúde. A nossa dificuldade para a gente fazer dele um ótimo sistema de saúde, eu entendo que é uma questão de gerenciamento. E o nosso trabalho é exatamente isso.
Nós estamos chamando aí os médicos que estão em licença sem vencimento em casa. Nós temos aí um número grande de médicos em casa que estão licenciados, tem que desocupar o cargo para poder liberar mais médicos. Nós estamos fazendo concurso público para melhorar isso. E para que esse sistema seja realmente o melhor que a gente quer, nós temos que mudar a lógica de não só fazer o atendimento, mas fazemos o programa Saúde da Família, o atendimento domiciliar, a prevenção, a promoção à saúde. Senão só vamos ficar correndo atrás de enxugar gelo. E não é essa a proposta que a gente pretende para a saúde. Existe uma ouvidoria, um departamento que faça um gerenciamento, uma gestão melhor desses casos para mapear quem é que realmente está em caso de necessidade, quem é que pode aguardar na fila, porque esses casos que a gente mostrou agora, a gente esteve lá, presenciou a situação dessas pessoas, é uma situação realmente difícil. A gente vê um senhor andando com a ajuda de um equipamento, sofrendo de dor ali, é uma coisa angustiante de ver, dá agonia de ver. Então, assim, o que precisa para que essas pessoas sejam colocadas na prioridade? Essa pessoa que a gente vê se arrastando com essa dificuldade tem que tocar o coração da gente. Foi isso que o prefeito determinou. Por isso, ela é uma pessoa que está numa exceção, porque ele tem um peso muito além de qualquer outra pessoa. Então, os equipamentos da rede pública não foram preparados para ele e hoje, eu volto a dizer, está saindo uma requisição de compras para que possa resolver o problema dele. E existe, sim, um núcleo de avaliação e controle que nós estamos redimensionando todo ele, porque a gente acha que tem problemas para resolver. Eu assumi agora, a gente quer modificar esse NAC, porque a gente entende que além dos números, além do computador, tem que ter seres humanos para serem observados. Essa é a nossa mudança real em relação ao NAC. Agora, para fechar essa história, então, o senhor se posiciona diante dessa situação de que forma? O senhor está assumindo a pasta agora, são 14 dias na função. Quando que o senhor acha que a gente vai poder dizer que a fila diminuiu realmente conforme foi prometido, que a situação está normalizada e sendo considerada de uma forma boa? Existem filas que talvez eu volte aqui daqui a 3 meses e não tenha resolvido. Existem filas que talvez eu volte daqui a 15 dias e estejam resolvidas. As filas, elas têm as suas diferenças. Por exemplo, a fila de cirurgia de catarata, eu posso voltar daqui uma semana e dizer para vocês que não tem mais fila. Cardiologia e endocrinologia. A fila, por exemplo, de cardiologista, a gente sabe que existe até nos convênios médicos, porque é um especialista que tem dificuldade. Se eu tentar marcar um cardiologista para mim hoje particular, com certeza eu devo demorar no mínimo um mês para conseguir uma vaga. Eu tenho um convênio médico, né? Porque a prefeitura me ofereceu uma facilidade, e se eu tentar agendar um cardiologista hoje, eu não agendo com menos de 45 dias. Esta fila eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Endocrinologistas, hoje a gente na rede particular, a gente demora no mínimo 6 meses para conseguir. Ok, a gente vai continuar aguardando. Muito obrigada pela sua participação. Secretário, voltamos ao estúdio. Isso aí, Fernando, obrigado. Olha,